Boa noite, irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, nosso Rei eterno. Meus amados irmãos, graças a Deus, o Senhor está nos concedendo mais uma noite de culto bíblico no lar, onde nós juntos vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, vamos adorar ao Senhor na beleza de quem Ele é, de que Ele representa para nós, o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que veio para salvar a sua igreja. É em nome de Cristo que nós estamos nesta noite para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Boa noite, meus amados irmãos que estão conosco, aqueles que vão entrar também ao vivo para cultuarmos juntos, cada um no seu lar. Nós vamos cultuar ao Senhor. Quero dar boa noite à irmã Maria Saúde, que está conosco, não é? E aos irmãos que vão estar conosco aqui nesta noite. Vamos, nesse momento, adorar o Senhor orando. Vamos buscar ao Senhor em oração e vamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre o culto, para que Ele receba a nossa oração, em nome de Cristo, para que Ele receba aos cânticos, louvores e também que Ele fale nesta noite por meio da sua mensagem, da palavra do Senhor, por meio da pregação do Evangelho. Vamos orar ao Senhor Deus, todos nós, minha família e todos vocês, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, muito obrigado, Senhor Deus, nesta noite, por mais uma noite de culto bíblico no lar. Esse culto, Senhor Deus, onde está sendo transmitido, Pai, em muitas residências de nossos amados irmãos, Senhor. Esse culto que é transmitido, Pai, e que é pela congregação presbiteriana do Morro da Esperança aqui em Teresina. Ó Deus amado eterno, Tu és o centro do nosso culto, Tu és aquele que nós vamos adorar nesta noite em espírito e em verdade. Ó Senhor Deus amado, em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Senhor, a nossa adoração, nossos cânticos e louvores, que sejam louvores que exaltam o Teu nome, que possamos de coração sincero, coração verdadeiro, adorar ao Senhor, cada irmão do seu lar, com seus esposos, com seus filhos, com sua família. Ó Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Boa noite a Pedro, a irmã Maria de Jesus e aos amados irmãos que estão conosco. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com cantos espirituais e vamos exaltar ao nosso bondoso Deus, exaltar ao nome do Rei dos Reis e o nome do Senhor dos Senhores. Boa noite a Gláucia, a Tiago, a todos aí de Recife. Deus abençoe vocês. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Louvado seja Deus. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Louvado seja o Senhor. Antes que eu pecasse, pagaste o preço da cruz. Grande é o Senhor. Meus erros pesaram em Teus ombros. Amém. Me rendo a Ti. O Senhor é exaltado em nossas vidas, meus amados. Posso dizer, Amém. posso fazer, Amém. se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Louvado seja o Senhor, meus amados. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Amém. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer, Amém. posso
Louvado seja o Senhor, Ele que é exaltado entre as nações, Ele é exaltado entre os querubins e serafins, Ele é aquele que está sentado no trono, regendo toda a história, regendo todo o universo. É Ele que é digno de toda a honra, irmãos, toda a glória, todo o louvor. Boa noite aí a Gláucia, a Tiago aí, Deus abençoe. A missionária, a irmã Maria Aparecida também está conosco, louvando e exaltando o nome do Senhor no seu lar. O Salmo 100 é um convite de louvor a Deus. O Salmo 100, os irmãos cantavam quando eles estavam indo de regresso ou de ingresso ao templo. Diz aí o Salmo 100, a partir do verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor as terras, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos, meus amados. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render graças, bendizer o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Meus amados, vamos cantar com alegria aqui vamos cantar aqui com muita alegria deixa eu ver aqui o hino, um hino de adoração ao nosso Deus, um hino que fala do amor e da graça do Senhor. Vamos cantar aqui, irmãos, o hino 110A, é o hino da nossa congregação, é o hino 110A. Sino aqui, nós cantamos geralmente na nossa liturgia, aqui na igreja, na congregação presbiteriana. Então o 110A é um hino conhecido pelos irmãos, então vamos cantar ele com muita alegria. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordas, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual.
crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, Sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O fiel obedece ao que Cristo manda. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus. Aqui, no livro de Hebreus, fica lá, quase no final do Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 10, a partir do versículo 26. Hebreus fica depois de Filemão, não é? E antes de Tiago. Antes do livro de Tiago e depois de Filemão fica a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Nós vamos fazer essa leitura e depois nós vamos fazer a nossa oração de confissão de pecado. Hebreus 10, 26 até 31. Palavras pesadas, palavras realmente pesadíssimas, mas real, é a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus misericórdia, graça, sabendo que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos ao Senhor, confessando a Deus os nossos pecados. Pai eterno, Deus santo, Deus bendito, na Tua presença, Senhor, estamos. Acabamos de ler Tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, guarda-nos de vivermos deliberadamente em pecado. Guarda-nos de profanar o sangue da aliança, Senhor. Livra-nos de vivermos calçando ou calcando os pés aquele sangue que foi derramado na cruz. Guarda-nos de estar profanando a palavra, de estar ultrajando o Espírito da graça. Guarda-nos, nos protege, nos livra, Senhor, de estarmos pecando contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Nos livra, Senhor Deus, de estarmos quebrando a Tua lei, quebrando a Tua palavra, vivendo em pecado, vivendo longe de Ti, Senhor. Guarda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, fortalece as nossas vidas, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados por pensamentos, por palavras, por ações. Ó Deus amado, estamos confessando as nossas faltas a Ti, as nossas, muitas vezes, incredulidade. Estamos confessando, Senhor Deus, muitas vezes a falta de leitura bíblica que nós não estamos fazendo. Nós confessamos também a falta de nós buscarmos a Ti em oração. Muitas vezes nós quase oramos, quase não oramos, e nem lemos a Tua palavra, mas só pensamos em nós mesmos.
Ó Deus, tem misericórdia, reaviva o nosso coração, a nossa vida, restaura a nossa comunhão, restaura a nossa vida para contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos confessando a Ti os nossos pecados, nossas falhas. Pai, tem misericórdia de nós, muda o nosso coração, muda a nossa vida espiritual e fortalece a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor é fiel e justo, Ele perdoa nossos pecados. Boa noite boa noite à minha sogra, a irmã Ivonete, também a Júlia Rodrigues, boa noite, e também a Gislene Sampaio. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco adorando ao Senhor. Mais uma vez, vamos adorar o Senhor com mais um louvor de adoração e de exaltação ao nosso Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Boa noite, graça e paz à irmã Claudineide Amorim. Deus te abençoe, Cláudio. Vamos adorar ao Senhor nesse momento com mais um louvor de adoração e exaltação ao Senhor Deus. Amém. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Louvado seja Deus. Então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. Louvado seja Deus. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer, Aleluia. não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Amém, Jesus. Glória a Deus. A redenção, a esperança retornou. Amém. Graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou e restaurou. Sem culpa, então me tornou. Amém. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer, não me assustarão jamais, Louvado pois seja Deus. foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Louvado seja Deus, vou me irmãos. Grande é o lançar. Senhor. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, Amém. vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer, Amém. não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Grande é o Senhor, irmão. Graça e paz nos revelou. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Eu louvo aí por esse coral feminino que Deus nos presenteou, que me presenteou, e que elas compõem, né, a minha esposa e minhas filhas, elas compõem o grupo de adoração, de louvor, juntamente com meus amados irmãos, cada um nos seus lares.
Meus amados irmãos, vamos cantar mais um hino do nosso inário. Eu convido meus amados irmãos, aqueles que têm inário, né, da igreja presbiteriana, o hino 62, o hino 62. Boa noite a Paula, ao seu esposo também, Deus abençoe. Os irmãos que estão cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. E a minha sogra também, irmã Ivonete, está aí. Deus abençoe. Obrigado pelo seu elogio, né? Deus abençoe, minha sogra. O hino 62. Hino 62. Graças te dou, né? O hino de gratidão. Vamos louvar ao Senhor Deus. Graças te dou Por tudo que me deste, primeiro a salvação de meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos Que enchem a terra. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Esse foi o hino 62, hino de gratidão. Meus amados, vamos cantar mais um louvor de adoração e depois desse louvor nós vamos entrar com a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Vamos cantar mais um louvor de adoração e eu já vou pedir que os irmãos depois abram, né, já deixem suas Bíblias aí preparadas no livro de Oséias. Nós vamos ler aí no capítulo 6, né? Então, os irmãos já vão se preparando, vamos preparar nossos corações para cantar mais um louvor de adoração e também para a pregação nesta noite. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Amém. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado. Santo é seu nome, todo louvor, honra e poder, majestade, ao soberano Rei dos Reis. Messias esperado, raiz de Davi, o amado,
imaculado, santo é seu nome. Grande é o Senhor, irmãos. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Grande é o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós acabamos de louvar ao Deus soberano, e agora o Deus soberano vai falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, verso 3, fica lá quase no final do Antigo Testamento, né? Fica antes de Joel e depois de Daniel. Então, depois do livro de Daniel, aí vem o livro de Oséias. Então, o livro de Daniel é um livro grande, né? Então, é fácil os irmãos encontrarem. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Só versículo 3, daí nós vamos pregar em cima desse texto e também usar outros textos correlatos também. Vamos ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar pedindo a Deus a bênção sobre a pregação. Diz assim o texto, Oséias 6,3: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eu quero só ler só a primeira parte, só a parte A. Oséias 6, 3, a parte A, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, Deus santo, Deus de Israel, nosso Deus, Deus da igreja, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua soberania, pelo teu amor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a pregação nesta noite, a mensagem, fala conosco, em nome de Jesus, nos edifica, nos transforma, nos exorta, ó Pai eterno, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e muda a nossa vida, que teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Que é Deus? Que é Deus para você? Pois nós falamos que somos povo de Deus, nós costumamos falar que nós servimos ao Senhor. Também nós costumamos e nós dizemos, lógico, que nós servimos ao Senhor com alegria. Nós também devemos se apresentar diante de Deus, buscar ao Senhor, ler a sua palavra. Mas a minha pergunta é uma pergunta direta. Que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? Em um dos documentos da igreja presbiteriana, um documento antigo da igreja, que é feito de perguntas e respostas, a pergunta que o catecismo maior faz é o seguinte: na pergunta 7, ele pergunta o seguinte: que é Deus? Veja a resposta. Deus é um espírito em si e por si mesmo, infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Deus é todo suficiente. Deus também é eterno. Ele também é imutável. Ele é incompreensível. Deus é onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo. Vem de sabedoria, ele é sapientíssimo. Ele não é só sábio,
Ele é sapientíssimo. Ele é santíssimo. Ele é justíssimo. Ele é misericordioso e cheio de graça. Deus também, ele é longânimo e pleno de toda bondade e verdade. Aqui é uma definição de o que é Deus. Deus é Deus, ele é Espírito. E que significado há em dizer que Deus é Espírito? A resposta é que isso significa que Deus é um ser que não possui corpo material. Ele está no universo, ele está em todo o tempo, ele preenche o espaço sideral, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Algumas religiões que diz que Deus é a natureza e a natureza é Deus. O nome disso se chama panteísmo, mas essa crença ela é errada. Deus, ele se revela por dois modos: a revelação geral e a sua revelação especial. A sua revelação geral é a sua criação. Por trás da criação de Deus, por trás da criação, existe um ser que é sapientíssimo, um ser inteligente que criou todas as coisas. Pois, por aquilo que nós observamos na criação, nós percebemos que existe um Deus que criou todas as coisas. Ele também se revela quem é Ele por meio da sua palavra. Sua palavra também revela quem é Deus. Então, Deus, ele é si e por si mesmo infinito. Deus, ele é aquele que não teve começo nem teve fim. Ele sempre existiu. Antes que houvesse terra, céu e mar e tudo que existe, Deus sempre existiu na eternidade. Deus também é um ser repleto e revestido de glória e de majestade. Em Deus nele habita a bem-aventurança completa em toda a sua plenitude. Deus é perfeito, ele tem a sua perfeição moral, ele é puríssimo, ele é puro. Deus é todo suficiente. Deus não depende de nada e não depende de ninguém, ele é suficiente em si mesmo. Deus, ele é eterno, ele é imutável, o seu caráter ele é imutável. Deus também é incompreensível. Muitas vezes os caminhos de Deus, as obras de Deus, as realizações de Deus, os propósitos de Deus, muitas vezes nós não compreendemos. Deus é incompreensível porque ele é eterno, ele é profundo. Deus, ele é tão profundo que a eternidade não será suficiente para nós conhecermos a Deus. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais a Deus. Mas Deus é muito mais do que aquilo que a Bíblia revela. Então, ele se torna incompreensível pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua profundidade do seu ser. Deus também, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui na minha casa, ele está na sua casa agora, ele está na Itália, ele está na Holanda, ele está na Alemanha, ele está governando o mundo com todo o seu poder. Deus é tão poderoso que ele pode escutar bilhões e milhões e trilhões de orações ao mesmo tempo, entendendo a oração de cada um, sem se complicar. Ao contrário de nós, se nós ouvirmos várias pessoas falando conosco ao mesmo tempo, a gente fica enrolado, a gente se perde. Deus não, ele pode escutar trilhões de cristãos no mundo inteiro, orando e buscando a ele e falando com ele. Deus conhece o pensamento e as petições de cada um. Deus também, ele é todo poderoso, ele domina o mundo, nada escapa do seu poder. Ele governa o mundo, governa o universo, governa a nossa vida. Ele determina quantas vezes o nosso coração vai bater, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Deus, ele cronometra as batidas do nosso coração, ele governa a nossa vida, todo o universo, todo o cosmos, todos os acontecimentos. Ele é todo poderoso. Deus também, ele é todo suficiente, ele é onisciente também. Deus, ele conhece todas as coisas antes de acontecer, porque ele mesmo decretou. Deus, ele é sapientíssimo, não há na terra ninguém igual a Deus em termos de sabedoria.
Salomão apenas recebeu uma fraçãozinha de sabedoria que Deus permitiu, e mesmo assim ele foi considerado um dos homens mais sábios do Oriente. Talvez não tenha mais homem mais sábio do que Salomão, mas a sapiência de Deus, a inteligência de Deus, a capacidade de Deus, a grandeza dele supera qualquer homem sábio na face da terra. Nada incomparável é o Senhor. Ele é santíssimo, ele é digno de toda honra. Deus é digno de toda glória, ele é digno de toda reverência. Deus, a sua presença requer santidade. No culto principalmente, Deus requer santidade do seu povo, reverência do seu povo, respeito do seu povo. Ele quer temor e tremor diante da sua presença. Assim como os querubins, eles cobrem os seus rostos, eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com as outras asas ele está na presença de Deus. Com 2 eles voam. Até mesmo os querubins, na presença do Senhor Yahvé, do Senhor Jesus, eles agem, eles adoram com reverência. Deus também, irmãos, ele é justíssimo, ele é justo em todas as suas obras, em todo o seu ser, ele é justíssimo. Deus também é misericordioso, cheio de misericórdia. A palavra misericórdia ele tem o seu coração em nossa miséria. Ele tem misericórdia de nós, ele tem piedade de nós, ele tem misericórdia de nossa vida, de nossas limitações, ele conhece a nossa estrutura. Deus também é cheio de graça. A palavra graça é favor imerecido. Ele é um Deus que é cheio de graça, meus amados. A graça do Senhor, ela é abundante sobre nossa vida. Spurgeon disse uma frase que eu nunca esqueço. Uma frase que Spurgeon falou, minha família e vocês, irmãos. Ele disse que Deus tem mais prazer em perdoar pecados do que nós em pecar. Deus tem prazer em perdoar, irmãos. Deus tem prazer em ser misericordioso. Deus tem prazer em renovar nossas vidas. Deus tem prazer em alegrar o seu coração que está triste. Deus tem prazer em tirar a ansiedade que está perturbando o nosso coração. Deus tem prazer em ver você alegre, você cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e que a minha família, Ele tem prazer e quer que a minha família, que a sua família seja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, cheia do conhecimento, cheia de piedade, cheia de vida cristã, de obediência. Deus também é longânimo. Ele é um Deus que é muito longânimo. Deus, Ele tem paciência conosco. Deus conhece a nossa estrutura. Deus, Ele dá tempo ao tempo, Ele tem paciência conosco, meus amados. Ele é um Deus longânimo, tanto com a nossa vida particular, como Ele é longânimo sobre a terra. Ele dá oportunidade para que os homens se arrependam. Ele dá um tempo para que as nações se arrependam dos seus pecados. Quantas vezes nós vemos Deus sendo longânimo com o povo de Israel? Se você lê o Antigo Testamento, Deus foi muito longânimo com o povo de Israel. Deus foi longânimo, Jesus foi longânimo com os fariseus hipócritas. O nosso Deus também é pleno de toda bondade e verdade. Ele é revestido da verdade. Ele é pleno de toda bondade. Deus é muito bom. Deus está protegendo você e eu dessa pandemia. Deus está conservando a minha e a sua vida nessa pandemia. A bondade de Deus foge do nosso entendimento. Deus é muito bom. Deus é bondoso demais. A bondade do Senhor foge de nossa razão, de nossos pensamentos, ainda que nós passamos a vida inteira estudando teologia, se aprofundando em livros na Bíblia, estudando, nós não vamos compreender a dimensão da profundidade, da grandeza, do amor e da bondade de Deus sobre nós. Ele é verdade,
Ele é pura verdade. Ele é o Deus que fala a verdade, age pela verdade e quer que os seus filhos também vivam pela verdade. É por isso, meus irmãos, que eu li nesta noite Oséias capítulo 6, verso 3. Na leitura que nós fizemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você e eu conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nós vamos viver melhor com Deus. Quer ver você orar com mais sentido? É você procurar conhecer mais ao Senhor. Deus conhece você muito bem, Deus me conhece muito bem. O Salmo 139, Davi, por exemplo, ele revela um Deus que ele conhece. Porque essa afirmação é do próprio Davi. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Nós, irmãos, nós temos por obrigação de conhecer a Deus. Deus quer que a gente o conheça. Deus, ele é o nosso Pai. E nós devemos ter uma comunhão com o Pai. Como é que você vai ter comunhão com alguém que você não conhece? Ou com alguém que você tem pouco conhecimento? Por exemplo, quando uma moça, um rapaz estão namorando, a fase do namoro é a fase de conhecimento. Como é, por exemplo, como é que uma mulher ela vai se casar com um homem depois de um mês de namoro? Embora tem gente que se casa até por menos tempo. Para que você conheça aquela pessoa, para conviver em comunhão na mesma casa com aquela pessoa, você precisa conhecer aquela pessoa. Então o conhecimento é importante para a convivência. Então como é que nós convivemos com Deus e nós não buscamos conhecer melhor ao Senhor? Ele é infinito e Ele quer que a gente conheça a sua infinitude. Ele é misericordioso, Ele quer que a gente se aprofunde em conhecer a sua misericórdia. Ele é justo, Ele quer que nós nos aprofundamos na justiça de Deus, conhecer o Deus que é justo, conhecer o Deus que é santo, conhecer o Deus que é misericordioso, conhecer o Deus que é infinito, conhecer o Deus que é Espírito. Então Deus quer que a gente o conheça. Davi, aqui no Salmo 139, ele revela Deus e seus atributos. Atributos são qualidades que revelam caráter. Davi diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Como é que Davi sabe isso? Que Deus sonda ele e conhece ele. Davi está dizendo que Deus sonda Davi e conhece Davi. Deus conhece e sonda Davi. Deus conhece e sonda você. Deus conhece cada um das minhas filhas e minha esposa. Deus conhece a sua vida, o seu coração, a inclinação do seu coração, os seus pensamentos, os seus projetos, os seus ideais. Deus conhece a sua vida mesmo antes de você nascer. Mas Ele quer que você o conheça. Davi diz também: sabes quando me assento e quando me levanto. Como é que Davi sabe disso? De longe penetra os meus pensamentos. Davi sabia que de longe Deus penetrava os seus pensamentos. Davi também diz acerca de Deus: Deus, tu esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Como é que Davi sabe disso? Davi sabe disso porque Davi lia a palavra de Deus. Davi buscava o Senhor. Davi buscava comunhão com Deus por meio do conhecimento. Conhecimento em si, ele não é nada. Tem que ter conhecimento e vida. Não é só ter conhecimento de Deus e não viver Deus. Porque Satanás conhece a Deus, mas Satanás é rebelde. Satanás não serve a Deus. Satanás é rebelde eternamente, será eternamente. Só que o conhecimento que nós temos que ter é um conhecimento prático de Deus. É um conhecimento que nós devemos conhecer por meio da Bíblia e também viver com esse conhecimento e viver na prática, viver na comunhão. Davi diz também: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, conheces todas. Então Davi, ele faz uma descrição de Deus. Davi, ele escreveu esse salmo como aquele que conhece a Deus. Então Davi, ele se relacionava bem com Deus, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Nós temos por obrigação, e nós devemos, irmãos, conhecer a Deus. Deus não pede para a gente conhecer a Ele, Deus nos ordena que Ele o conheça. Ele é o nosso Pai eterno, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos nos aprofundarmos no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Se nós formos para, por exemplo,
segundo a Pedro, segunda carta de Pedro, meus amados. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da carta de Pedro, veja o que é que Pedro falou, meus amados. Veja o que é que Pedro disse: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Veja, Pedro está incentivando os irmãos a conhecer, a crescer na graça. Se os irmãos estavam crescendo na graça, eles tinham que crescer mais. Pedro estava motivando os irmãos a crescer na graça mais e mais, e não só crescer na graça, mas crescer no conhecimento, no conhecer a Deus. Meus amados, veja só, quando você cresce na graça, quando você cresce no conhecimento, quando você prossegue e quer crescer no conhecimento de Deus, a sua oração será melhor. Você terá mais comunhão com Deus, mais intimidade com o Senhor. Você também cantará com mais sentido. Os seus cantos serão com mais alegria. Você vai cantar com aquele conhecimento que você tem a quem você está cantando. Nós devemos cantar e louvar e orar e buscar e ler o Deus em que nós estamos conhecendo. Nós temos que conhecer a Deus a cada dia. A semana passada nós tínhamos o conhecimento de Deus. A semana que se começa hoje nós temos que conhecer mais a Deus do que a semana passada. Nós não podemos, entre ano e sai ano, ou entre dias e sai dia, entre a semana e sai semana, e a gente permanece com aquele mesmo conhecimento raquítico de Deus. Nós devemos todos os dias crescer, irmãos. E para que isso aconteça, nós temos que fazer como o salmista Davi: meditar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Agora veja, irmãos, veja o que é que acontece quando o povo de Deus não busca conhecer a Deus verdadeiramente. Oséias capítulo 4, versículo 6. A leitura foi em Oséias 6:3, agora Oséias 4, versículo 6. O que é que diz o texto? O texto diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veja, o meu povo, isso é Deus falando por meio de Oséias ao povo de Israel. O meu povo, Deus está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele diz mais: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus amados, quando nós damos as costas para o conhecimento de Deus, Deus vira as costas para nós. Quando a gente rejeita o conhecimento de Deus, meus amados, Deus rejeita-nos. A exemplo da época de Oséias, os sacerdotes, os líderes do povo de Israel, estavam desprezando o caminho do Senhor, estava desprezando a lei do Senhor, estava desprezando o conhecimento do Senhor. Deus disse: rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Por que Deus rejeitou? Porque eles tinham rejeitado o conhecimento de Deus. E nessa época Israel estava buscando a Baal. Os sacerdotes estavam deixando de ensinar o povo a lei, ensinar o povo a andar no caminho de Deus, estava enveredando por outros caminhos. Nessa época, no contexto do livro de Oséias, o povo de Israel estava andando rebelde, o povo estava adulterando contra Deus, adorando outros deuses, era um adultério espiritual. O povo estava buscando Baal Peor e estava esquecendo o Deus Todo-Poderoso, infinito e real. Meus amados,
se nós não buscarmos conhecimento de Deus para vivermos com Ele em plena comunhão. Porque não é só ter conhecimento intelectual não, mas o conhecimento de Deus que nós adquirimos lendo a Bíblia, ele tem que descer para o coração e para a prática. Então nós devemos conhecer a Deus, o Deus que nós servimos. Nós temos que conhecer ao Deus que nós oramos. Nós temos que conhecer a Deus que cantamos, que louvamos, que exaltamos. É conhecer mais a Deus. Veja o que é que diz o texto, capítulo 6,3 que nós lemos. 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, meus amados. Nós devemos conhecer ao Senhor. Nós devemos prosseguir todos os dias, meus amados irmãos. Todos os dias leia a palavra. Todos os dias busca o Senhor. Todos os dias procure conhecer a Deus, ler a palavra de Deus, se aprofundar, meditar na palavra de dia e de noite, examinar o seu coração à luz da palavra se você está em comunhão com Deus. Pois a leitura não tem que ser só uma leitura mecânica não tem que ser uma leitura obrigatória para cumprir uma agenda, mas é um compromisso que nós temos com Deus. A começar de nós que somos líderes, somos pastores missionários, nós devemos ter compromisso com a palavra. Todo pastor que se preza, ele tem que alimentar o seu rebanho com pastos verdejantes. O líder que se preza, o líder que está à frente de um trabalho, ele tem que ser um homem cheio da palavra, um homem cheio do conhecimento de Deus e de vida prática. A sua família deve viver a palavra, os irmãos devem viver a palavra. Então, os sacerdotes da época daqui de Osés estavam desprezando o conhecimento, mas nós não devemos seguir esse exemplo, nós devemos alimentar a nossa vida e alimentar a vida do nosso rebanho. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, dispor a palavra de Deus com fidelidade. Sabe por que a fé bíblica e reformada ela está crescendo no Brasil? Sabe por que muitos estão crescendo na graça, no conhecimento? Porque Deus tem levantado grandes pregadores. Deus tem levantado muitos pregadores, homens de Deus comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra de Deus. Deus tem levantado vários jovens em seminários, muitos jovens estão sendo preparados para levar o Evangelho, plantar igrejas, mas plantar igrejas com fidelidade, com a palavra, com o Evangelho. O povo precisa da palavra. A comunidade aqui de Teresina, a comunidade do Morro da Esperança, com a qual está inserida a nossa congregação, essa comunidade precisa do Evangelho, ela precisa de conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus infinito, o Deus real, o Deus que é santo. Essa comunidade precisa conhecer a Deus. Então, estamos se preparando para encher, assim como as águas cobrem o mar, o Evangelho vai cobrir o Morro da Esperança da palavra. O Evangelho vai cobrir o bairro da Primavera e os demais bairros. O Evangelho chegará em muitas casas. E tem chegado em muitas casas por meio do Facebook, meus amados. Graças a Deus o Evangelho tem chegado em muitos lares. Mesmo cultuando em casa, mesmo transmitindo o culto pelo Facebook. Mas a palavra que está sendo pregada, ela está sendo transmitida. Louvado seja Deus. Boa noite, minha mãe Jandira, Deus abençoe. Deus te abençoe. Está aí minha mãe ouvindo a palavra de Deus lá na Alemanha, em outro continente. E essa palavra ela vai repassar para outros, e para outros, e para outros. O Evangelho vai se expandindo, meus amados. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Nesse momento agora, muitos pastores, muitos missionários estão pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem que invadir os corações duros. É a palavra de Deus que tem que renovar a palavra, a vida das pessoas. É por meio da pregação que a fé salvífica vem. Que Deus aplica a fé salvífica. Portanto, meus amados, que possamos conhecer melhor a Deus. Que possamos conhecer melhor Jesus. Que possamos ter um conhecimento profundo também do Espírito Santo. Graças a Deus, temos vários materiais, em primeiro lugar a Bíblia, mas temos vários materiais que falam de Deus de maneira fiel, que falam de Jesus
que falam do Espírito Santo e de suas obras. Devemos conhecer a Deus. Temos que conhecer a Deus. É a nossa obrigação. Somos filhos. Temos que conhecer o nosso Pai. Tem aqueles que dizem: mas pastor, mas missionário, eu não tenho prática de ler, eu não gosto muito de ler, eu não tenho o hábito de ler. Mas crie o hábito de ler. Procure ler a palavra, procure se aprofundar nela. Tenha paciência em ler a Bíblia. Começando, se você quer conhecer como Deus criou o mundo, como Deus se relaciona com o seu povo, comece lá no Antigo Testamento, você vai ver como é que Deus se relaciona com a sua criação, com o seu povo. Depois você vem para o Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, João escrevendo o Evangelho, as narrativas que tratam acerca de Jesus e de suas obras. Louvado seja Deus, meus amados. Deus quer que você o conheça. Deus almeja que você o conheça. O nosso Pai, Ele quer ser conhecido. Ele nos conhece muito bem, mas Ele quer que nós o conheçamos. E só podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra. É essa palavra aqui que revela quem é Deus. É a Santa Escritura. Ela é suficiente. Ela fala quem é Deus. E como Deus se relaciona conosco. Ela fala sobre as obras de Deus. Quer ter paz nessa pandemia? Quer ter tranquilidade nessa quarentena? Conheça melhor a Deus. Quem está cuidando de tudo é Deus. Quem está regendo o mundo é Deus. Console-se no Senhor. Procure ler a Bíblia com seu marido. Seu marido lê a Bíblia com sua esposa em casa. Faça da palavra de Deus o seu alimento espiritual. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Medite nela de dia e de noite. Leia, se aprofunde na palavra. Peça a Deus que dê força e fome para que você possa ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ter compromisso com o Senhor. Essa palavra, ela fará uma revolução na sua vida. A palavra de Deus, ela transforma a família. A palavra de Deus, ela transforma o mais vil pecador. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa vida. A palavra de Deus fortalecerá a congregação presbiteriana no Morro da Esperança. A palavra de Deus converterá com a graça do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, convencerá muitos do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus, é o próprio Deus. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que possamos crescer na graça, que possamos crescer no conhecimento, que possamos crescer na graça, que possamos conhecendo mais a Escritura Sagrada, que possamos amar a palavra de Deus, que possamos amar o Espírito Santo, que possamos amar mais o Senhor Jesus Cristo, nos apegar a Ele, conhecer mais a Ele, conhecer o quanto eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são misericordiosos, são amorosos com seus filhos, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele nos guarda, o quanto Ele nos abençoa. Ele quer que você o conheça mais. Louvado seja Deus. Deus, Ele derrama da sua graça sobre a sua vida. E Deus, com certeza, por meio dessa mensagem nesta noite, Ele nos abençoará. Ele fortalecerá a sua vida. E você, a partir de hoje, firmará um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, dizendo: Pai, eu quero te conhecer mais. Faça isso, faça esse pacto com Deus e com a palavra dEle. Diga: Pai, a partir de hoje eu quero ler mais. Se eu estou lendo a Bíblia, eu quero ler mais. Eu quero me aprofundar mais. Mas é se aprofundar mais, é lendo mais e orando mais, procurando falar mais com Deus, viver também um evangelho transformador. É ler a palavra, conhecer a palavra e viver a palavra. E buscar a Deus. Por meio do conhecimento verdadeiro de Deus. Nossas orações terão mais sentido. Nossos cantos terão mais sentido. A nossa vida e nossa comunhão terá mais sentido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a minha mãe, que está aí lá no outro lado, na Alemanha. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a irmã Nádia Aguiar, que estava conosco. Que Deus abençoe
a irmã Vera Lúcia, a nossa irmã Rosângela Romão, da nossa congregação. Que Deus abençoe a Paula, seu esposo, a irmã Maria, a irmã Saúde e o irmão Ribamar. Que Deus abençoe Pedro, que Deus abençoe a Gláucia. Que essa palavra encontre guarida na sua alma, no seu coração, que fortaleça a sua vida. Que Deus abençoe a minha família, fortaleça a minha vida, o meu ministério. Nós necessitamos da graça, da palavra do Senhor, e nós precisamos do Senhor. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Procure crescer mais, procure conhecer mais a Deus, amar mais o Senhor, servir mais o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde. Amém. Meus amados irmãos, vamos cantar mais, vamos louvar o Senhor Deus, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe o Glaucio também, lá de Recife, né? Além do nosso irmão, da nossa congregação que está conosco, também os nossos amados irmãos lá de Recife e de outros estados, e também minha mãe lá na Alemanha. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais outro louvor. Louvor de adoração ao nosso Deus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Amém. Meu Salvador, glória ao Senhor. na cruz mostrou o amor do Pai. Amém. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, Sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Grande é o Senhor, meus amados. Muito bom servir ao Senhor, com alegria. Amém. Por sua cruz, Amém. da morte me livrou. Grande é o Senhor. Trouxe minha vida. Louvado seja Deus, irmão. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Amém. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Quando é fiel, Louvado seja Deus. impressionante é o seu amor. É impressionante o amor de Deus sobre nós, irmãos. Impressionante, muito impressionante. Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel. pela cruz. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz, Me irmãos. chamou gentilmente, Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos,
Eu quero ler alguns comentários aqui interessantes. A irmã Claudineide, ela botou: eu quero, Senhor, muito mais e mais de Ti, meu Senhor, quanto preciso mais comunhão e intimidade contigo, ó Pai. Amém. Louvado seja Deus. Gláucia, lá de Recife, ela colocou: que Deus abençoe vocês, vizinhos e amigos maravilhosos que tínhamos aqui em Recife. Saudades. Também estamos com saudade de vocês também, viu? E Gláucia, ela também colocou a palavra: que Deus te use e faça instrumento para levar a palavra e resgatar muitas vidas. Louvado seja Deus. Esse é o propósito, né? Minha mãe colocou: que louvor lindo. Minha mãe colocou: que louvor lindo. Olha, irmão, só para você ter ideia, eu não sei que hora é agora. 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lá na Alemanha vai dar 1 hora da manhã. Minha mãe está acordadinha, ouvindo o louvor e também cultuando conosco, tá vendo? Então, irmãos, que Deus abençoe. Vamos, a irmã Saúde colocou: graça e paz, grupo de louvor. A irmã Saúde aí, dê a paz aí para a irmã Saúde também. Amém. A irmã Saúde está aí. Glaucia também, estou feliz pelo lindo grupo de louvor. Amém. Deus me deu esse coral aí feminino, né? Minha família, que tem louvado, então engrandecido ao Senhor. Meus amados irmãos, só para dar alguns avisos, ontem, graças a Deus, ontem à tarde, fomos, né? Foi a minha pessoa, a minha esposa, a irmã Rosângela, e também o Max também nos ajudou. Nós, graças a Deus, ontem nós trabalhamos na ação social, ou seja, a igreja, a congregação presbiteriana do Morro da Esperança, né? Isso deixamos bem direto, objetivo. A congregação presbiteriana do Morro da Esperança socorremos várias famílias necessitadas, meus amados. Graças a Deus, mais cestas básicas foram dadas e para o louvor da glória do Senhor. Fizemos muitos contatos até com famílias que frequentavam a nossa congregação, que no passado frequentavam, seus filhos eram menores, hoje já estão bem adolescentes. Nós fizemos contato com essas famílias, pegamos o nome deles, o telefone de cada um, fizemos um cadastro e vai entrar no banco de dados da nossa relação, do nosso relatório, e essas famílias serão visitadas, essas famílias serão discipuladas, essas famílias serão pastoreadas, serão acompanhadas para a glória de Deus. Então, nós temos aí mais ou menos umas 10 a 12 famílias, ou um pouco mais, que receberam uma assistência social, que receberam cestas básicas, foram abençoadas por Deus em termos de alimentação. A congregação do Morro da Esperança, né, recebeu uma doação da igreja de Pinheiros e graças a Deus nós conseguimos ajudar várias famílias quebradas, famílias necessitadas de alimentação, e Deus ajudou, Deus socorreu essas famílias. Eu louvo ao Senhor, para a glória de Deus. Eu não estou dizendo isso para engrandecimento nosso, meu, mas é para a glória do Senhor. E isso é um trabalho, ação social, que a igreja Congregação Morro da Esperança está fazendo presente na comunidade daqui do Morro da Esperança e também do bairro de Primavera. Então Deus, ele foi glorificado. Jesus é o mesmo que multiplica os pães e os peixes. Jesus é o mesmo que alimenta as pessoas com comida, primeiramente com sua palavra e também com comida também. Então, continue orando por nós, pelo nosso ministério, pela nossa vida. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos começar com a nova revista de Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos dar início à nova revista no livro de Isaías. Alguns irmãos vão receber as revistas, né? Outros já receberam. E a partir do domingo, pela manhã, nós teremos Escola Bíblica Dominical já com a nossa revista. Meus amados, que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, a todos os meus amados que estão conosco nesse momento. Beijão para minha mãe aí, que Deus abençoe. Minha sogra também estava presente. Gláucia Pereira, que Deus te abençoe, Gláucia. A irmã Maria Saúde, a irmã Saúde. Gláucia, o irmão Ribamar também, esposo da irmã Saúde. A irmã Claudineide Amorim também. Paula Cardoso, né? Deus te abençoe, Paulo, seu esposo, que também está conosco, cultuando conosco. Glaucio, irmão da Gláucia. Vera Lúcia. Pedro, irmã Maria de Jesus. A irmã Rosângela Romão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. E a todos os outros que participaram também, que estiveram aqui conosco. Vamos fazer a oração final.
Glaucio, um abraço a Tiagão, tá bom? A Tiago, um abraço para Tiago. Tiago mora aqui no meu coração, gente boa aí, tá bom? Esse casal abençoado. Vamos fazer a oração final, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Pai eterno, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um domingo na tua presença, por mais um culto bíblico no lar. Ó Pai eterno, nós colocamos nessa oração todos os meus amados irmãos que participaram conosco nessa noite. Quero apresentar minha mãe, Jandira, que está na Alemanha, lá no outro lado do Ocidente, mas está cultuando conosco, participando do culto bíblico no lar. Os irmãos da nossa congregação, a irmã Saúde, seu esposo Ribamar, a Paulo, sua filha, ó Deus amado, a irmã Maria de Jesus, a Pedro, abençoa suas famílias, a irmã Rosângela Romão, a Vera, Senhor Deus, a Glaucia e a Tiago, Senhor Deus, esse casal cristão, esse casal abençoado, a Glaucio também, a nossa irmã Claudineide Amorim, lá de Areias, ó Deus amado, a irmã Nádia Aguiar, ó Deus amado, os meus amados irmãos que participaram conosco, que estão conosco, Senhor, abençoa todos eles, dá uma noite de paz, uma noite de alegria, de bênção, Senhor Deus amado, e aqueles que não puderam estar conosco, Pai, abençoa eles também, guarda eles, abençoa as famílias que receberam ontem, Senhor Deus, o auxílio da cesta básica, o socorro, Senhor Deus, da cesta, Pai. Nós te apresentamos também as crianças da nossa congregação, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, Senhor. Abençoa o nosso trabalho missionário, a mim, a minha esposa e minhas filhas, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda. Ó Deus amado, Deus eterno, o nosso trabalho de missão, plantando essa igreja, Senhor. Abençoa nossa escola bíblica dominical, o discipulado, o grupo de evangelismo, o grupo de visitação aos lares. Ó Deus, abençoa cada um de nós, o nosso ministério, para a honra e para a glória do Senhor. Nos dá uma boa noite de graça e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a bênção do Espírito Santo e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.